Jesus. Amém? Cumprimento os irmãos capazes. Pode se assentar. Sente e feche os teus olhos. Amém? Sente e feche os seus olhos por um minuto para a gente fazer uma oração. O Espírito Santo já está aqui, mas peça para Ele falar o seu coração. Fale para Ele que você quer ouvir a voz dEle. Que você o deseja mais que tudo nessa terra. Fale para Ele que você anseia a presença dEle. Espírito Santo, estamos aqui, Espírito Santo. Que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Que o Senhor fale com cada um de nós. Que o Senhor fale com cada coração, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que estão a caminho, Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Ah, Jesus. Espírito Santo, manifesta a pessoa de Jesus aqui hoje, Espírito Santo. Sem o Senhor, Jesus pode estar aqui, mas a gente não vai conseguir contemplar, a gente não vai conseguir tocar, Senhor. Somente o Senhor, Espírito Santo. Somente o Senhor pode nos fazer ver Jesus e tocar Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Queremos sua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Quero mergulhar. Não quero só. Comece a render o seu coração agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, toca cada pensamento que está aqui, toca cada coração, Espírito Santo. No nome precioso de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aplaude Jesus, amém? Estão todos bem? Amém? Abre sua Bíblia em 1 Reis. Culto da fé, né? Só da gente estar aqui já é uma manifestação de fé, amém? Quem crê nisso, igreja? Ainda mais em um frio desse, né? Você vê que o povo tem fé quando nada paralisa eu e você. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Todos achou, amém? 1 Reis 17, verso 8. 1 Reis 17, 8. Todos achou, amém? Amém, igreja, glória a Deus. Ixi, não é o frio não, né? Amém, igreja, glória a Deus. Acharam? Olha o que está escrito no 8. Então, veio a ele a palavra de quem? A palavra do Senhor, dizendo, 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Presta atenção aqui agora. Deus, e veio a ele a palavra do Senhor. Deus está falando com o profeta aqui. Quem é o nome dele? Elias. Deus está falando, Elias, levanta-te e vai a certa cidade, que lá eu já ordenei uma viúva que te Imagine você no dia de hoje, ouvindo essa palavra. Vai até certo lugar, que lá já tem uma pessoa que vai te sustentar.
Na nossa mente você vai chegar lá, você vai pensar o quê? A pessoa tem prosperidade? Sim ou não? Ó, vai até Sarepta e eu ordenei lá que lá tem uma viúva que te sus. Imagina Elias recebendo essa palavra. Ou eu e você, amém? Olha a continuação no 10. Que te sustente. Com a mente lógica você já vai pensar o quê? Não, essa viúva tem uma certa prosperidade. Fala assim, a palavra de Deus é que produz a prosperidade. Fala assim, a palavra de Deus que produz a prosperidade. Está conseguindo compreender? Vocês vão conseguir compreender aqui. 10. Então ele se levantou e foi. Ou seja, obedeceu. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse, traza-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água que beba. Ou seja, traz um pouco de água para eu beber. 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua. Traz um bocado de pão também na tua. Falou, traz um pouco de água para mim. Ele encontrou a viúva que Deus tinha falado. Aí ele chegou lá, traz um copo de água para mim beber. E ela foi buscar. E aí ele disse de novo, agora traz um bocado também de pão para mim comer. Por quê? Porque Deus tinha falado que uma certa viúva ia o quê? E o que, igreja? Sustentar. Você viu? Elias já pensou que essa viúva tinha prosperidade? Vocês não conseguiram entender, né? Sim ou não? Elias já foi com essa mente, traz água, traz pão, porque Deus já falou que você vai me sustentar. Entende? 12. Porém ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenha, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu, para que comemos e o quê? E morramos. Imagine você ouvindo uma palavra dessa. Deus falou que você vai me sustentar, você está falando que você só tem isso, e você vai comer, preparar. Você e seu filho vai comer e ainda vai morrer. Nesse exato momento, Elias compreendeu que o sustento estava dentro dele mesmo. Como assim? Fala assim, palavra profética. Fala assim, palavra profética. Então Elias já ali entendeu que no natural aquela mulher também não tinha nada. Tinha alguma coisinha aí. 13. Vamos continuar. 13. E Elias disse, olha como ele compreendeu. Olha como que ele compreendeu. E Elias lhe disse, não temas. Olha ele falando para a mulher, não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para o teu. 14. Porque assim diz. Olha como que ele compreendeu. Opa, eu entendi que não está na vida dela. A palavra está em mim. Fala assim, a palavra de Deus é que produz o milagre que eu preciso. Está conseguindo compreender? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a 15. E foi ela e fez conforme o quê? A palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa, quantos dias, igreja? Quantos dias? Fala assim, a providência de Deus não é somente um dia. Fala assim, é muitos dias. Está liberado sobre vocês, igreja, a provisão de Deus. Quem crê nisso, igreja? Mas tem um segredo, é que o apóstolo costuma muito falar isso. As pessoas, elas vêm atrás da profecia ou da revelação, né? Ele fala muito isso. Mas qual que é o segredo? O segredo não é somente você receber a palavra, ou a palavra profética, ou a profecia. O segredo é o que você vai fazer depois. Fala assim, depois. O segredo não é esse culto aqui agora. O segredo é o que você vai fazer com a palavra que você está recebendo. Então essa mulher recebeu a palavra. Ela poderia muito bem fazer aquele pouquinho que ela tinha para ela e para o filho dela e deixar a palavra de lado. E deixar a profecia de lado. Mas quando ela recebeu aquela profecia, despertou o que nela? Ninguém vai pegar. Despertou o que dentro dela? Despertou o que dentro dela?
Fé. Está conseguindo compreender? Quando a profecia vem, igreja, ela nos faz enxergar o e desperta a nossa para o vocês pegaram. Está conseguindo compreender? Então quando você ouvir a palavra aqui, o segredo não é só aqui. Porque essa palavra vai te dar um exemplo, um vislumbre do futuro. O dia de amanhã não vai faltar para você. Vai ter provisão para você, para sua casa, para os seus filhos. Quem crê nisso? Você viu qual era o receio dela? A gente vai comer só eu e o meu filho e não vai ter mais? Amém? Vai ter para você e para sua casa, diz Deus hoje aqui, hein? Vai ter para você e para sua casa. Vai ter para você e para os seus. Para você e para sua não vai faltar, vai ter provisão abundante. Amém, igreja? Mas qual que é o segredo? É ouvir a profecia, é ouvir a palavra que está nos anunciando o futuro. E o que a gente vai fazer com essa palavra? Tem muitas pessoas, né? Creio que devido aos fundamentos que a gente aprende com o apóstolo aqui, glória a Deus por isso. A gente já não está mais assim, sim ou não? Aquela expectativa que você vem só para receber somente uma palavra, tá aí depois. O que essa mulher entendeu? Fala assim, princípios. Fala assim, princípios. Ela ouviu uma palavra. E essa palavra, ela não somente acatou. Mas ela acatou e praticou. Porque ela entendeu os princípios. Quem quer aqui ver resultados na sua vida? Não, de verdade, quem quer viver resultados aqui? Qual que é o segredo? É você olhar para o resultado ou para os princípios? E traz o resultado. Eita, não ouvi não. Qual que é o segredo? Ninguém quer o resultado? Ninguém. Qual que é o segredo? Jesus, a gente vai ler aqui se o Espírito Santo permitir hoje. O que vocês têm na mão? A gente não tem nada. E já é tarde para comprar pão, hein? Já é tarde para comprar pão, peixe. A multidão está cheia de fome aqui. E Jesus falou assim, mas o que vocês têm? Aí um olhou meio apavorado, com medo, e falou, não tem nada. Fala assim, tinha um jovem que tinha o que, igreja, na mão? Que tinha o que na mão? 5 pães e 2. Nessa passagem aí tem diversos princípios. Hoje a gente aqui vai, se Deus permitir, a gente vai falar de 2 dele aqui. Qual foi a primeira profecia? Faz primeiro. Ninguém pegou. Faz primeiro. Então aquele pouco que ela tinha, se ela fizesse para ela e comesse, ia se acabar. Mas quando ela ouviu, faz primeiro para... O que ela conseguiu entender ali? Fala assim, um princípio. Qual que é o maior mandamento de todos? Qual que é? Ninguém, igreja. Qual que é? O primeiro e grande mandamento. Qual que é? Amará o Senhor teu Deus, o quê? Foi o que ela compreendeu, igreja. A gente vai praticar aqui. Amém? Então o que ela fez? Ela pegou tudo aquilo que ela tinha. E ela deu primeiro para depois ela ver a multiplicar. Pegaram aí? Você viu o que ela fez? Ela deu primeiro para o profeta. O profeta no dia de hoje representa o altar aqui, amém? Dízimo. O que é o dízimo, meu Deus? Senhor, eu tenho dúvida, mas o que é dízimo? Fala assim, dízimo é eu entregar a primícia. É eu dar primeiro para... Está conseguindo compreender? Um exemplo, na sua vida espiritual, você jejua, você ora. Você está entregando esses princípios para... E na sua vida material, quando você dizima, você está entregando primeiro para... Você está honrando a Deus. E Deus ama ser o primeiro na minha e na sua. Ele ama isso. Isso é primordial. Ele ama quando ele olha para o seu coração e ele vê no seu coração que o primeiro lugar do seu coração não é a pessoa aí que está do seu lado somente. Não estou falando que você não deve amar ele. Entende isso? Mas Deus ama quando ele olha para o seu coração e ele vê que no seu coração o primeiro lugar é dele. Vocês estão conseguindo compreender? Abre lá em João. Vamos ler lá. João capítulo 6. Então essa mulher deu para Elias. E através dela fazer o bolo para Elias. Aconteceu o que? Acabou a igreja. Acabou a igreja. Por quê? Fala assim, princípio. Fala assim, são os princípios que faz os resultados acontecer.
Olha o que está escrito, João capítulo 9. Vamos ler. Perdão, igreja. João capítulo 6. Volta só um pouquinho. João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 6. João 6. Verso 6. Olha o que está escrito. Mas dizia isso para o experimentar. A Bíblia de vocês tem título? Tem, né? A multiplicação dos pães e dos... mas dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. O que ele ia de fazer, ele já sabia. 7. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Olha o que ele está falando. Você não está vendo aqui, mestre, a multidão? Mesmo que a gente tivesse dinheiro aqui o suficiente para comprar tudo isso, não ia ser suficiente. 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes. 9. Está aqui um rapaz. Qual Bíblia está escrito jovem ou menino? Nenhuma. Rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para essa multidão? Seja sincero com você mesmo. A gente que é adulto aqui já. Por isso que Jesus falou, se o nosso coração não for como de criança, a gente não herda o reino de Deus. A gente não vê. Pensa uma multidão e você está ouvindo Jesus e os discípulos conversando. Vocês têm o quê? Não tenho nada. Você que já é adulto, você sabe que com 5 pães e 2 peixinhos vai dar para uma multidão? Sim ou não? Você ia lá oferecer para Jesus? Fala a verdade. Você vai falar, daqui não dá, não adianta. Eu vou agir de egoísmo, que eu vou separar para mim, para minha Mas glória a Deus que tinha esse jovem lá, um menino. Pensa você, no lugar desse menino, você ia entregar para Jesus? Pensa você no lugar daquela mulher. Faz primeiro para mim, você ia dar para Jesus? Você ia entregar para Jesus o primeiro lugar do seu coração? Faz primeiro para mim. Aí esse menino, ele não olhou para aquela multidão. Coração puro, inocente. Você já viu que uma criança que 5 reais na mão dela parece 50 milhões, sim ou não? Quem já percebeu isso daí? Sim ou não? Você dá 2 reais, ela fala, eu vou comprar o mercado, eu vou comprar tudo aqui. Sim ou não? Por causa da Aí esse menino, no meio daquela multidão, ele fala, eu vou entregar para Jesus. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer, mas vou entregar. O que ele fez? Ele não agiu de forma egoísta. Ele não pensou somente em si. Pensa assim, igreja, aquela multidão tudo com fome. Ele decidiu dentro dele entregar primeiro para Jesus. E o que aconteceu? Vamos continuar. Eita, meu Deus. 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso? 10. E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos e os discípulos pelos, o quê? Que estavam sentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. 12. E quando estavam saciados, disse os seus discípulos, recolhei os pedaços de que sobremejam, para que nada se... Quem quer multiplicação na sua vida, igreja? Qual que é o princípio? Amar a Deus? Glória a Deus. O que aquela mulher fez com Elias? Ninguém vai pegar? Não vai pegar não? O que ela fez com Elias? Não vou pegar não. Ninguém vai pegar não? Acho que o Igor pegou. Ninguém vai pegar? Faz primeiro para mim, ou seja, o que você tem que fazer? Ela fez o quê? Serviu. Ela semeou. Todos querem multiplicação, sim ou não? Glória a Deus, igreja. Não. Glória a Deus, igreja. Qual que é o princípio?
Esse menino fez o quê? Aí você está indo, não, mas eu não tenho nada. Não tenho nada para dar para Jesus hoje. E ó, eu já sei que quando fala de semente, você já pensa que é o recurso. Se não, envolve isso também. Mas o que você pode semear no Espírito? O que você pode semear para Deus hoje? Eu sei que a mentalidade do povo é o quê? Eu vim para receber. Aí Deus está falando hoje, vem para me entregar. Que se você me entregar, tudo aquilo que você me entregar, vai acontecer multiplicar. Ah, igreja. Então aquela mulher semeou na vida de Elias. Esse menino semeou. Deu para Jesus. E qual que é, ó, 2 princípios aí para multiplicação, hein? Fala assim, semear. Fala assim, gratidão. Como assim, pastor? Esse jovem semeia. Aí Jesus pegou aquela semente, que aos olhos da multidão era pouco, que aos olhos naturais era pouco. O que Jesus fez? Está conseguindo compreender? Você quer ser aquele crente de um resultado só? Quem quer ser aí? Levanta a mão. Aquele crente que vem na igreja, recebe um milagre, aí depois vai embora, aí depois precisa de... Igreja, se vocês aprenderem o princípio, você vai viver milagre todos os... Eu vou falar de novo. Se você aprender os princípios, você vai viver milagre todos os dias. Jesus sabia os princípios, que manifestava a realidade espiritual. Está conseguindo compreender? Igreja, esse princípio, eu vou bater um pouco aqui. A gente já sai aqui. Vamos falar um pouco aqui. Igreja, o dizimar é muito precioso no reino do Espírito. Por quê? Com o dízimo. Eu sei que a mente de algumas pessoas que está vindo aqui, só entregando aqui. Você está amando a Deus em primeiro lugar? Na sua vida final? Está conseguindo compreender? Você está honrando a Deus. Está conseguindo compreender? Jesus, ele foi uma primícia. A Bíblia fala que ele foi uma primícia. Está conseguindo compreender? Ele morreu e ressuscitou. Ele foi o primeiro. Porque quando a gente descer para essa terra, a gente também vai ressuscitar. A Bíblia chama ele de primícia. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Então o que aquela mulher fez? Semeou. Ela conseguiu compreender, meu Deus, eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. Meu coração precisa estar em Deus em primeiro lugar. Está conseguindo compreender? Lembrando aqui, ela deixou de dar para o seu filho. Para semear? Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Vamos continuar. O que Jesus fez quando pegou? Olha o que ele fez, igreja. Continuação. 11. A gente parou no 11? Me ajuda aí, igreja. No 12, né? No 11. E Jesus tomou os pães e havendo dado o quê? Fala assim, outro princípio. Outro princípio. A Bíblia vai dizer mais para frente. Eu não vou lembrar de cor, que se eu não me engano é João também. A Bíblia vai falar que aquela multidão correu atrás de Jesus em outra cidade. Mas qual foi a intenção deles? Jesus fala assim, você está atrás de mim, sabe por quê? Porque você comeu do pão e foi saci? Sabe o que Jesus estava falando? Vocês viram o milagre, a multiplicação, mas vocês não entenderam o que é pelo princípio. Vocês estão vindo aqui só pelo resultado. Mas eu não quis mostrar resultado para vocês, eu quis mostrar os princípios. Vocês estão conseguindo compreender, igreja? Eu creio no nome de Jesus. Igreja, se a gente aprender a viver por princípios, porque é os princípios que movem a realidade do Espírito. Jesus falou assim, Pedro, eu te dou as chaves do reino do... E o que você ligar na terra é ligado no... E o que você desligar, está desligado. O que Jesus estava falando? Pedro, se você praticar os princípios aqui na terra, o céu se abre ao seu favor. Vocês estão conseguindo compreender, igreja? Fala assim, esse é um princípio. Gratidão. Semeadura. Lei da semeadura. Está conseguindo compreender? E eu não digo somente recurso. Você pode semear um abraço. Sim ou não? Sim ou não? E a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente colher. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, o que você está plantando? Fala assim, o que você está semeando? Está conseguindo compreender? Tudo aquilo que você semeia, igreja, vai vir colheita. Colheita, fala assim, colheita. Aquela mulher colheu, sim ou não? Sim ou não? Colheu, igreja.
Porque ela praticou esse abre em Mateus, hein, pra gente conseguir compreender. Oh, Espírito de Deus. Dá pra você semear na vida do seu esposo, do seu marido. Sim ou não? Dá pra falar aqui um pouco, igreja, disso? Não dá não, né? Os casal aí, levanta a mão. Ixi, ninguém. Os casal aí, levanta a mão. Amém, igreja? Levanta a mão, não fica com medo não. O que você está semeando aí pro seu marido? O que você está semeando? Mas os maridos aí, as mulheres estão pros ouvidos aí. Vou falar. Fala sim ou não, igreja? Fala não. Não, só as mulheres vão precisar que eu estou defendendo. O que você semeia na vida dela? Você quer que seu marido seja um grande homem de Deus? Mulheres, o que você semeia na vida dele? Homens aí, você quer que a mulher sábia edifique a casa, que ela seja adjuntora, ajuda. O que você semeia na vida dela? O que você semeia? Tem um livro aí que eu levanto as mãos aí, o casal, hein? Levanta as mãos, hein? Não corre não, hein? Tem um livro aí que se chama 5 Linguagens do Amor. Eita, Jesus amado. Vou entrar nisso daqui, não. Pode, igreja, entrar um pouquinho aqui? 5 Linguagens do Amor. Uma das linguagens do amor é palavras afirmativas. Você sabia, como que é o seu nome? O Caio. Você sabia que quando o Caio libera palavras afirmativas na vida da esposa dele, a esposa dele, meu Deus. Porque ele está semeando. A Bíblia diz que quando Adão abriu os olhos assim, logo quando Deus tirou Eva de dentro de Adão, quando ele abriu os olhos, meu Deus, Jesus, meu Deus. Aí tem varão que sabe o que ele faz? Os jovens aí tá pros ouvidos aí. Tem casal aqui, sim ou não? Aí eles ficam deixando outros varões lançar essas palavras que ele deveria falar. Aí poucas palavras. Aí a serpente, não quero nem falar desse espírito aqui. Aí a serpente com poucas palavras. Você está vendo? O que você está semeando? Está vendo que a lei da semeadura é incrível, não é somente. Você pode fazer isso na sua casa, nos seus filhos. Isso daqui é princípio prático, igreja. A fé, ela é expressada através de palavras. Quem já leu esse livro aqui? Atira não, só isso. Os casal aí, os varão, eu aconselho, viu? Não pense que é só pra mulher não, hein? Esse livro aí eu li. Vai lembrar de cor? 5 linguagens do amor. Fala assim, 5 linguagens do amor. Fala assim, palavras afirmativas. Fala assim, tempo de qualidade. Você não leva a sua esposa, não, vou falar não. Vocês permitem, igreja? Permite? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você sabia que... Jesus amado. Quem está levando sua esposa aí para... Ninguém. Cadê os varão aí, Jesus? Levanta a mão aí. Quero profetizar, se a partir de hoje você não está, você vai levar a sua esposa para ter tempo de qualidade com você. Quem recebe? Você vai levar sua esposa para ter tempo de qualidade com você. Pastor, mas é na onde isso? Eu não sei aonde vai ser o tempo de qualidade que você vai ter com ela. Agora qual que é o importante? Você ter esse... Olha, igreja, para testificar o que eu estou falando, eu não gosto muito de falar, mas o Espírito Santo toda vez ele me traz testemunho para testificar o que eu estou falando. Esse tempo atrás, eu peguei a moto com a Dani. Vocês conhecem o vale aqui, sim ou não? Sim ou não? É um monte que tem aqui em cima. A gente foi lá para esse monte, colocou a moto ali em cima dos matos mesmo, e ficamos ali sentados. Parece loucura, sim ou não? Fala assim, tempo de qualidade. O que vocês ficam fazendo lá? Igreja. Meu Deus. Você acha que quando Deus subia de novo, ele descia toda vez, 6 horas da tarde, depois subia de novo. Aí ficava quem lá embaixo? Adão e
O que eles ficavam fazendo ali junto? Fala assim, tempo de qualidade. Sim ou não? Qualquer bispo me lembra. Ó, palavras afirmativas. Tempo de qualidade, fala assim, serviço. Sim ou não? Isso daqui é um... Por isso que eu falei, parece que eu vou defender um pouco as mulheres aqui. Não estou defendendo nem as mulheres aí, amém? Só estou mostrando para os varões a realidade. Serviço. Ó, levanta a mão aí, você que é casado. Somente os homens agora. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Qual é uma das coisas que sua esposa sempre critica? Na sua casa. Mas você não me ajuda a lavar um? Fala assim, serviço. Ó, isso daqui é real, igreja. Tem uma pesquisa que diz que 90% das mulheres, olha o tanto que isso é incrível, igreja. 90% das mulheres, elas conseguem se reconhecer como uma pessoa amada pelo seu cônjuge através de ato de ser. Aí fala assim, sangue de Jesus. Tempo, ó, vai pegando aí. É o quê? Palavras afirmativas, tempo de qualidade e atos de ser. Os varão aí, é impossível você nunca ter percebido isso. Meu Deus, Jesus está mudando tudo a palavra aqui. Ó, é impossível os homens aí, que é casado, meio jovens, tampam um pouco os ouvidos aí. Depois nós vamos pegar um pouco aqui também. Ó, presta atenção. É impossível nenhum varão nunca ter percebido isso. Toda vez que você faz um ato simples para sua mulher, como que ela fica? Mas, é uma louça simples, cara. Mas aquilo ali muda. Cara, pastor, mas eu trabalho fora. Eu fico, não sei, eu entro às 8 e saio não sei que hora. Igreja, isso não te impede. Mas eu sou trabalhador, mas eu não sei, isso não te impede. É difícil? Fala a verdade. Fala a verdade, igreja. Hã? Tempo de qualidade, palavras afirmativas, serviço. Fala assim, presente. Ai, meu Deus. Ó, igreja, se depois desse culto aí eu não aparecer mais vivo, vocês já sabem. Vocês já sabem, né? Senhora, ó, o varão, olha sangue de... Oh, meu Deus. Se eu não aparecer, ó, quinta, o que o próximo culto aqui quarto? Se eu não aparecer, você já sabe. Os varões. Ah, igreja. Fala assim, presente. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou dar. Eu não tenho. Não, aquilo ali que ela quer. Ai, meu Deus. Aí você chega com uma. Com uma coisa simples, igreja. Meu Deus, obrigado. Não, você sabia que através do seu ato de amor, a sua esposa sente Deus amando ela? Eita, Jesus. Os varões vão me pegar tudo depois, me perdoa. As varotas, fala, Deus. Os irmãos estão, ó, caralho. Igreja, é essa simples. E o tato, né? O toque. Fala assim, palavras afirmativas. Fala assim, serviço. Fala assim, tempo de qualidade. Fala assim, presente. E o toque. Você quer perceber? Ó, quem quer blindar seu casamento aí? Quem quer blindar seu casamento aí? Ah, ninguém. Quem quer? Primeira coisa, que quando um espírito das trevas está tentando acessar a vida de um casal, a primeira coisa que é retirada deles é o quê? Fala assim, toque. Parece que você não quer chegar mais perto, sim ou não? Sim ou não? Está conseguindo compreender? Sim ou não? Então, você não pode. Abraça. Jovens aí, tá nos ouvindo. Amém, igreja? Então, o toque, você não pode deixar isso morrer. Você não pode deixar isso queimar. Você está conseguindo compreender? Meu Deus, está parecendo um culto de casal aqui, Jesus. Amém? Vocês estão conseguindo compreender, igreja? Vamos voltar aqui. O que foi feito? Fala assim, semeadura. Então aquela mulher semeou na vida de Elias. Aquele menino semeou.
Por quê? Porque eles amavam a Deus em primeiro lugar. E o que eu e você deve fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas. Abre aí, Mateus 6. Creio que eu já disse para vocês, sim ou não? Mateus capítulo 6. É que a gente às vezes pensa, né? Tempo de qualidade. Você pensa assim, não, mas eu não tenho. É tempo junto. É simples. Depois, não ouvi nenhum varão falando assim, me empresta, Rafa, esse livro. Quem anotou aí? Ninguém. Ó, o varão aqui, eita, glória a Deus. Tá vendo, igreja? O Igor, fala aí, glória a Deus. Estou escutando nenhum falando aí. Igreja, o livro que custa R$30, um valor simbólico, que tem pérolas ali dentro incrível, igreja. Um verdadeiro homem de Deus, não dá tempo nem de entrar aqui, é aquele que zela primeiro pelo seu lar. É aquele que zela pela sua família. Tem um versículo que diz assim, não tem como você tomar conta da casa de Deus sem primeiro você zelar pela sua família. Aí você vê muitos homens fazendo coisas na igreja e a sua família sendo destruída. Por quê? Fala assim, está invertendo os princípios. Depois que a nossa casa está blindada, aí a gente pode servir à vontade. Os jovens, aí agora eu vou pegar um pouco. Você sabia que tem princípios na palavra que difere uma pessoa solteira e uma pessoa que é casada? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz, jovens, vocês tomem conta das coisas do Senhor, se santifiquem. Agora vocês que são casados, façam o contrário. Tome conta da sua família e depois vai ser consequência você servir ao Senhor. Está vendo que os princípios é diferente? Igreja, não estou nada falando aqui fora do que eu não tenho testemunho. No começo, quando eu comecei a servir a Jesus, o Igor falava assim, vamos para o monte. Eu, na minha inocência, eu falava, bora. Ai, vai pegar a Dani ali um pouco. Mas é ferino que se cura. Falava assim, vamos para o monte. Igreja, eu pegava, subia com o Igor para o monte, 3, 4 dias. Tinha dias que eu saía e eu via a Dani na minha frente chorando. Falei, eu quero saber de Fala assim, ignorância. Eu não estou falando que a gente não vai ter tempo de buscar. Só quero que você saiba separar o equi. Naquele tempo, quem era solteiro? O Igor. O Igor poderia ficar 15, 10, 20, 40 dias, 80, 90. Mas quem ia perder o casamento? Você está dando risada, né? Eu não quero nem profetizar isso aqui. Você está dando risada aí, os casados aí. Você está dando risada, né? Então você tem que saber separar a sua vida da do outro. Só que seguindo como... E nós ia, vamos embora. A bispa está aqui, glória a Deus. A Dani já foi lá chorar para você? Foi. Mas por acerca do quê? O Rafa estava no monte. Tem alguma coisa aí? Falei, tem nada de errado. Até eu conseguir compreender o quê? Lembra que eu estou falando para vocês de princípio? Até eu conseguir entender. É a artimanha do diabo no dia de hoje, viu? Lembra que eu falei, posso falar um pouco aqui? É as artimanhas do diabo hoje. É ele que quer ocupar você com as coisas de Deus, enquanto ele está indo pelo outro lado. E você não está nem vendo. Agora imagine, pastor, eu vou ficar sem buscar a Deus? Não. Mas agora imagine você equilibrado. Noé, ele ficou mais de 100 anos construindo uma arca. Por quê? No final daquela arca, entrou ele, esposa, sogra, nora, filho, entrou toda a Por quê? Equilíbrio. Imagine Noé lá construindo aquela arca, a esposa chega, fica pra lá. Filho, fica pra lá. E vamos, e não sei. Aí você constrói a arca, no final você entra sozinho. Aí você constrói a arca, no final você entra sozinho. Por quê? O propósito de Deus é que entre todo... Deus está falando, o meu chamado na sua vida é esse, construa a arca. Mas também eu quero salvar os seus. Tem equilíbrio, Noé. Noé, fica atento, Noé. A sua esposa, tempo de qualidade, Noé. Fica junto, chama todo mundo junto para o mesmo propósito.
Amém, igreja? Se a gente estiver alicerçado nisso, igreja, lembra que eu falei de princípio? Se a gente estiver alicerçado nisso, hoje em dia, igreja, pastor, é a Dani que quer vir, igreja. Ela está ali atrás. Eu falei, de onde veio tudo isso? Foi você, filho, que está praticando os princípios. É da onde? Mas, sábado aqui agora vai ter um culto, né? Glória. Quem vai ministrar? Eita, Jesus. Vai vir um fogo de Deus aí, eu creio. Mas por que, igreja? Ministrar que eu digo é vai cooperar, vai estar junto. Por que, igreja? Princípio. Semeadura. Semear. Vocês estão conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Glória a Deus por isso. Está parecendo que um culto de cada um. Amém? Vamos ler aqui. Mateus 6, 19. Igreja, mas tudo isso não é base de cobrança, amém? Eu já quero proteger, eu já estou vendo lá. Não é base de cobrança, amém? As mulheres aí, amém? Lembra que eu falei que ia entrar um pouco nos varão, mas nos homens, nas mulheres também? Não é base de cobrança, não fica cobrando o seu marido que ele não vai fazer. Quanto mais você exige, quanto mais você cobra, menos ele faz. As mulheres aí agora, levanta a mão. Quem já percebeu isso? As mulheres aí. Posso ouvir um glória a Deus das mulheres aí? Ah, você não lava a louça. Aí que ele não vai fazer mesmo. Ah, mas você não aí que ele não vai te levar mesmo, viu? Naquele Outback. Aí que ele não vai te levar mesmo. O que mais aí as mulheres? Qual é os desejos aí que elas querem? Aí é que ele não vai te levar mesmo, naquele restaurante chique, sabe, aquele jantar luxo, aí que ele não vai fazer mesmo. Você está cobrando. Com Deus é livre, espontânea vontade, é o amor. Sim ou não? A maior característica do amor, ele é espontâneo. O que é algo espontâneo? É o que não é forçado. É A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que foi espontâneo, ele deu. Jesus, espontâneo. Aí imagine, Deus, você também. Imagine se nós fosse exigir algo de Deus, é espontâneo. O amor não força nada, amém? Pelo contrário. Amém? As mulheres aí. Sim ou não? Sim ou não? A mulher sábia faz o quê? Vamos ler aqui, igreja. Mateus capítulo 6. Eu creio que vocês e as mulheres sabem. Os varão também. Mateus capítulo 6, verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, fala assim, tesouro, ali também estará o que, seu? Repare que não é onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, mas é onde está o seu tesouro, ali também está o seu. Vocês conseguiram pegar a chave aí? Tesouro é algo de valor, sim ou não? É algo precioso, sim ou não? No dia de hoje, tempos mais antigos eu creio nisso, né? Que os homens achavam tesouro. É coisas valiosas. Aí está falando assim, não ajunte tesouro na terra, mas ajunte tesouro no tesouro. Fala assim, tesouro. Qual é o seu tesouro? O que você dá mais valor? O que você ama mais? Entende? Sim ou não? Onde está o seu tesouro? Está lá na sua garagem? Tá não, né? Está lá na sua conta? Aonde está o seu tesouro? Se você olhar para dentro de si hoje, aonde está o seu tesouro? Tem até um desenho aí que todos assistiam, assim ou não? Chaves. A dona Florinda gritava o quê? Gritava o quê? Por quê? O filho dela era o que ela mais dava Por quê? É tão precioso você entender onde está o seu tesouro. Porque ali está o seu coração. Ai, meu coração está em Jesus. A gente vai ler algumas características aqui. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Aquela mulher colocou o tesouro em Deus acima de todas as. Esse menino colocou o coração em Deus acima de todas as. O que se tornou o tesouro deles? A presença de
de Deus. A pessoa de Deus. E é isso. Fala assim, prioridade. Tudo aquilo que você valoriza se torna a sua prioridade. Tudo aquilo que tem mais valor no seu coração é aquilo que você vai dar prioridade. Você quer ver um exemplo? Quando você tem um filho, você gasta o que com ele? Tempo. Você gasta o que? Tem mães aí que perdem até o que? Algumas coisas. É o que a gente vai entrar aqui. Renuncia a algumas coisas por causa do seu. Por quê? O filho se tornou a sua prioridade. Porque ela dava valor. O que você mais valoriza no dia de hoje? Porque aí vai estar o seu coração. E me desculpe, se não for Deus, se não for a palavra dele, se não for Jesus, se não for o Espírito Santo, se não for a presença, se não for as coisas do alto, você está valorizando as coisas erradas. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Ajunte tesouro nos céus. Qual que é o maior tesouro do céu? Deus. E depois? Seus filhos. Então qual que deve ser o nosso maior tesouro? Deus. A presença de... Pastor, mas você acabou de falar que eu tenho que amar minha esposa? Isso. Quem ama a Deus em primeiro lugar vai ter equilíbrio para amar as demais que é o segundo grande mandamento. Amém? Eu quero que você abra aí, vai em Mateus 13. Mateus capítulo 13. E o gostoso é que os tesouros do céu não tem como ser roubado. Imagine aqui agora, chega um ladrão, fala assim, ó, ele pode falar, passa o seu relógio, Rafa. Passa isso, sapato. Passa o Espírito Santo. Ninguém pegou. Passa a sua paz. Eu falo, meu filho, não dá. Você está aqui me roubando, mas no meu interior eu estou orando por você. Eu falo, oh Jesus. Passa, não dá para roubar a igreja. Passa a palavra de Deus. Aí você fala, não dá, o tesouro de lá não tem como ser roubado. Fala assim, igreja, os tesouros do céu não tem como enferrujar. Fala assim, não tem como ser roubado. Ah, ninguém pegou os tesouros do céu que habita dentro de você. Ninguém pode roubar. Ah, pastor, ninguém pode roubar o Espírito Santo dentro de você. Ninguém rouba a paz que Ele colocou em você. Você quer que coisas mais preciosas que essa, igreja? Ou pode? Pode? Pode um ladrão do lado de fora vir querer roubar o Espírito que está dentro? Pode isso? As coisas de lá, igreja, não se consomem, não destrói. Por isso que você deve ajuntar tesouro no céu. Mas você só consegue ajuntar tesouro no céu quando o céu é a sua prioridade. Glória a Deus. Até eu falei aqui. Quando o céu é a sua prioridade, igreja. Quando as coisas do interior não se corrompem por lado de fora, é um sinal que isso está se tornando a sua prioridade. Sabe quando o seu ponto de decidir as coisas é as coisas do céu? Aí é a sua prioridade. Sabe quando o seu chefe fala assim pra você, ó, hoje eu vou ter que pedir pra você ficar um pouco mais. Aí você fala, cara, deixa eu falar algo pra você. Não dá. Mas por quê? Não, olha a hora, não dá. Deixa eu falar algo pra você. Eu já tenho culto, cara. Não dá. Mas pastor, mas não dá. Quando você prioriza Deus, igreja, Deus prioriza você. Quando você renuncia a algumas coisas em prol de Deus, a Bíblia diz isso, a gente vai ler se dá tempo aqui. Pedro disse assim, nós, Senhor Jesus, que deixamos todas as coisas, o que a gente vai ganhar com isso? Jesus falou assim, vocês vão ganhar 100 vezes mais nessa terra e também no mundo vir. Tudo isso por causa de prioridade, igreja. Oh meu Deus. Acharam Mateus capítulo 13? Verso 44. Quando você prioriza, igreja, vai exigir algumas coisas de você, hein? Vamos ver se a gente prioriza aqui Jesus mesmo, hein? Eita Jesus. Olha o que está escrito, 13:44. Mateus capítulo 13,
verso 44. A parábola do tesouro escondido, e da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ou seja, é algo de muito valor. Num campo que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, ou seja, pelo gozo de ter encontrado aquele tesouro escondido, o que ele faz, igreja? Vai, vende tudo quanto tem e compra aquele o quê? Fala assim, renúncia. Daqui é só para maduros, hein? Quem aqui já foi exigido aí de Deus deixar algumas coisas? Mas por causa do que você deixou o que você deixou? Por causa do quê? Por causa desse tesouro, por causa da presença. Isso daqui na sua vida, você não negocia. Está compreendendo? Se for para deixar algumas coisas, você deixa. Porque você encontrou o tesouro escondido. Ou seja, depois que você encontra esse tesouro, você começa a dar tanta prioridade para ele. Você começa a priorizar tanto ele, que algumas coisas começam a ceder. Você começa a renunciar a algumas coisas. Mas por causa do quê? De Jesus. Por causa que ele se tornou o primeiro no seu coração. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Olha a continuação. 45. Esses dois aqui é incrível, igreja. Outro sim. O reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas. 46. E encontrando uma pérola de grande ou seja, encontrou-te. Foi, vendeu tudo quanto tinha e ia com. Pastor, então eu vou ter que deixar tudo depois que eu encontro Deus? Não. Mas pastor, então eu não vou ter que deixar nada? Não. Algumas coisas ele vai pedir para você. Sim ou não? Ou só comigo aconteceu isso? Sim ou não? Algumas coisas vai ter que ser deixada para trás. Porque agora a sua prioridade é o reino de Deus. A sua prioridade é Deus. Você ama Ele acima de todas as outras? Pastor, mas é só isso? Igreja, quando você pratica isso com coração puro, tem recompensa. E não sou eu que digo. Buscai em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Tem recompensa ou não tem? Tem cuidado ou não tem? Tem provisão ou não tem, igreja? Sim ou não? Mas algumas coisas são Abrem Ageu para a gente encerrar. A hora voa, Jesus. Quem lembra de Abraão? Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Você vai achar lá. Abre em Ageu. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: as exigências de Deus são para os íntimos. Então fica atento aí. Se você está sendo exigido de Deus alguma coisa, é porque você é íntimo dele. Ageu. Eita Jesus, vou ter que achar aqui no meu. Thaís, pode colocar isso daqui no telão pra gente encerrar. Ageu capítulo 1. Igreja, eu creio no meu espírito que isso daqui é uma palavra profética pra gente aqui. Quem pegar aí vai pegar, hein? Ageu capítulo 1. Achou? Verso 1. Essa palavra é... Elias liberou uma palavra profética que aconteceu, hein? Eu creio que essa palavra aqui, igreja. Ageu capítulo 1, olha o que está escrito, igreja. Vamos ler aqui pra gente encerrar. Presta atenção aqui já. O que eu quero que vocês entendam? Antes da gente começar a ler. O povo de Deus tinha sido levado cativo na Babilônia. Depois eles saíram desse cativeiro. Aí eles voltaram para sua cidade. Aí agora aqui é o que a gente vai começar a ler. O que começou a acontecer lá? Eles chegaram lá, a cidade estava tudo vazia, não tinha nada. Porque o povo tinha sido levado cativo, preso. Aí agora eles foram livres. Aí eles chegaram na cidade deles. Fala assim, prioridade. Aí
eles chegaram na cidade deles. Tudo vazio, igreja. O que começou a acontecer? Olha o que está escrito. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel. Eita, meu Deus, esses nomes é tudo difícil da Bíblia, né? Só nome complicado. Príncipe de Judá. E a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo. 2. Presta atenção, igreja. Pensa aquele povo, pensa você agora, numa terra vazia. E o povo colocou uma prioridade no coração deles. Aí Deus levanta esse profeta aqui para ir lá trazer uma palavra para eles. Ele tinha acabado de ser livre. O que começou a acontecer? Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós o tempo de habitar nas vossas casas. Essa tradução é difícil. Pô, inverte a tradução, coloca NVI para mim. O que eu quero mostrar para vocês? O povo foi para a terra seca, sim ou não? Qual foi a prioridade do coração deles? Cada um vai construir sua. Aí eles começaram. E vamos lá. E eu vou construir uma casa maior do que a da bispa. A bispa vai construir maior do que a da minha. E o povo começou a fazer isso. Volta o 3. 2. O que o povo começou a falar para Deus? Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Quem lembra que tinha um templo onde o povo adorava? Aquele templo foi destruído. Aí agora o povo é livre e volta para a cidade. Aí eles começam cada um construir sua casa. E o povo estava dizendo o que entre eles? Construir aqui? Você vai construir aqui? Vai nada. Mas vai construir nada. O povo começou a falar nós não vai construir a casa de Deus não, em primeiro lugar. Primeiro vai ser a nossa. Primeiro vai ser a nossa. Primeiro vai ser a minha prioridade. Constrói sua casa primeiro. Primeiro vai ser a nossa prioridade. Aí o povo começou a fazer isso. E a palavra veio, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O tempo tinha sido destruído. Aí depois o povo é livre. Aí eles falando um pro outro, ainda não chegou o tempo da gente construir casa de Deus, nada? Ainda não é o tempo da gente quebrar tudo aqui não, né? Não é não, né? Ah, meu Deus. Aí o povo começou a falar isso para Deus. Se preocupe só com a sua casa. Se preocupe, sabe o que? Só com a sua casa. Se preocupe só com a sua casa, constrói só a sua casa, sua mansão, sua casa grande. Aí veio a palavra do profeta. Vocês estão falando no meio de vocês que ainda não é tempo de reconstruir, né? Não é tempo ainda de reconstruir a casa de Deus, sim ou não? 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha continua o quê? É tempo? 5. Olha a continuação. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido o quê? Lembra que eu falei de prioridade? O povo queria construir a casa deles. Aí eles começaram a fazer o quê? Plantar muito e colher. Por quê? A intenção deles era construir a sua própria. Colhido pouco. Vocês comem, mas não se bebem, mas não se satisfazem. Olha o tanto de coisa que estava acontecendo com aquele povo, igreja. Vestes, mas não se há. Aquele que recebe salário, recebe para o colocar numa bolsa furada. Por causa do que está acontecendo tudo isso, igreja? Fala assim, prioridade. Olha a continuação, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. 8. Subam o monte para trazerem madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Ah, meu Deus, 9. Pegaram aí, né? Olha Jesus amado. Aí o profeta está falando, tira o foco da sua prioridade. Você está vendo que com a sua prioridade você está plantando muito e está colhendo pouco? Você está vendo que com a sua prioridade, a prioridade que está dentro de você, que não é ainda o meu templo, a reconstrução do meu templo, você está vendo que com a sua prioridade, você está plantando muito e colhendo pouco? Você está comendo e você não está sendo saciado.
Imagine o povo ouvindo essas palavras, igreja. Ele falando, meu Deus, mas está fazendo alguma coisa de erro? Qual que era a exortação aqui, igreja? 9. Vocês esperavam muito, mas eis que vem. E o que vocês trouxeram para casa, eu fiz o quê? Até o pouco que você tem. Está sendo o quê? Disse? Por causa do que está acontecendo tudo isso? E por que o fiz? Pergunta o Senhor. Aí Deus está falando por meio de um profeta, falando, por que você acha que eu fiz tudo isso no meio de vocês? Por que você acha que você está plantando muito e colhendo pouco? Por que você acha que você está comendo e não está sendo saciado? Por quê? Pergunta quem? Por causa do que, igreja? Que ainda está destruído? Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua. O que Deus estava falando? Você está priorizando. A coisa é. Por isso que você está semeando muito e colhendo pouco. Priorize, ó. O profeta está chamando a atenção. Priorize, vamos priorizar aqui todos nós a construção do templo. Vamos priorizar todo mundo aqui, igreja. Ninguém vem na mesma fé, não. Sim ou não? Vamos priorizar aqui a reconstrução do templo. Por que, igreja? Isso foi uma exortação. Você acha que o povo ouviu? Olha o 10. Deus é incrível, igreja. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu. 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca e atingi o trigo, o vinho, o azeite, ou seja, tudo foi cerrado. Por causa da prioridade do coração de vocês. Foi tudo seco. Tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. 12. Aqui vai falar, igreja, que todos os homens e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Através daquela profecia, igreja, o povo se tocou, falou, meu Deus, é verdade. Ao invés de nós, em primeiro lugar, reconstruir o templo, porque é do templo que vem a provisão, porque é do templo que vem todas as outras coisas. Ao invés da gente construir o que a gente quer, vamos reconstruir o templo. Por quê? No templo, a promessa, igreja, no capítulo 2, é o que vocês todos conhecem. A glória da segunda casa. A glória da segunda será maior do que a primeira, igreja. O que o povo se tocou? Meu Deus, é mesmo. Sem a presença de Deus, não tem como a gente se mesmo plantando muito, a gente vai colher. Porque a gente precisa da presença de Deus, igreja. E é nesse versículo que diz, meu é o ouro e meu é. Deus estava falando, se você focar na coisa certa, se você dá prioridade para a coisa certa, as outras coisas vai ser acrescentadas. E qual que é a coisa certa? Reconstrução do templo. Por quê? O que ia lá habitar no templo? A presença, a glória de. Aí pensa, igreja, depois tudo que eles fossem fazer, você acha que ia dar alguma coisa errada? Coloca o capítulo 2 aqui já pra gente encerrar. Esse capítulo aqui, igreja, é só 1 e 2. É rápido de ler ele. Coloca o capítulo 2, verso 6. Já vou entregar, para dar tempo aqui. Aqui, igreja, depois o povo, eles começaram a fazer o quê? Obedeceu a voz do ou seja, eles mudou de aí começou a construir. Depois Deus vem e faz promessas a eles. 6. E assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra e o mar e o continente. 7. Farei tremer todas as nações. Fala assim, igreja, nações. Fala assim, nações. Depois que o povo começou a focar na construção do templo, aí Deus vem com essas palavras: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus estava falando? Sabe aquela escassez que estava? Se vocês focar na minha construção do templo, eu vou trazer uma glória e todas as nações vão trazer os tesouros deles para cá, para vocês. Está conseguindo compreender, igreja? Só por causa que mudou o foco. Aí o povo começa a construir, aí Deus fala: meu Deus, todas as nações vai trazer os seus tesouros para cá. Todas as nações. E quem vai fazer? Farei tremer, eu vou fazer. Se você tiver a prioridade correta, quem faz na sua vida? Deus, eu farei.
farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de... Igreja, depois que o povo mudou a prioridade, a promessa de Deus só foi de prosperidade. Imagine se você estiver priorizando a coisa certa. Imagine. Sim ou não? Ah, meu Deus. 18, coloca 18, Thaís, pra gente encerrar. A partir de hoje, olha o que Deus está falando. Ó, gravem vocês a partir do dia de hoje. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atente para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Olha o que Deus está falando. Vocês acabou de lançar o fundamento do templo, né? Se atente para o dia de hoje. Se atente. O que vai começar a acontecer? Foram lançados. Reconsidere. 19 a gente encerra. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira e a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado o seu? O que Deus está falando? Você está vendo até o dia de hoje. Você viu que antes de vocês começar a reconstruir o templo, não estava dando fruto nem? O celeiro tinha secado, videira não dava o seu... Nada, tudo tinha secado. Aí Deus está falando, grave o dia de hoje. Para vocês vai ser um memorial. Grave o dia de hoje. Ó, mas de hoje em diante... A partir de hoje, que vocês colocou o alicerce para construir o meu templo, a partir de hoje eu abençoarei vocês. Sabe aquele fruto, aquela semente que você pensa que não vai produzir? Deus está falando, vai frutificar, porque eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês. Pastor, mas eu não já sou abençoado? Sim, Efésios 1:3. Mas quando você está consciente disso, e você começa a ter as prioridades corretas, as bênçãos que já estão no Espírito, elas começam a descer sobre a sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Feche teus olhos. Feche teus olhos, feche teus olhos. Feche teus olhos.